Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssimo Tarô. Vamos começar uma leitura para a área romântica dos escorpianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Vamos começar aqui com o Node. Me contem aí se vocês são escorpianos de outubro ou novembro. Eu sou de outubro, já no começo da próxima semana. Que como o Node veio, traga amor para a situação, lua nova em aquário. E a sorte está do seu lado, lua nova em Sagitário. Duas luas novas, né? Então tem bastante essa energia de novos inícios. A gente vai ter uma lua nova em Sagitário lá para dezembro. Se não estou enganada, deixa eu conferir aqui. Mas acredito que sim. Cheia. Nossa, lua nova. Final de novembro. 20 de novembro vai ter a lua nova em Sagitário. Então fiquem atentos para 20 de novembro e ali também final de janeiro. Essas energias, elas trazem, eu vejo como energias assim bem positivas. Essa carta da lua nova em aquário eu gosto muito. Que ela lembra da importância da gente enxergar a vida com otimismo, com amor. Da gente enxergar a vida, as situações da melhor maneira, sabe? Não com desconfiança, com descrença, com malícia. Mas com otimismo, com bondade. Enxergar realmente o melhor no outro, na situação. Esse otimismo, ele tende a ser favorável para vocês, pra gente, né, escorpianos? Nesse momento. Sagitário traz energia de determinação. Tanto no sentido de perseguir um alvo, né? De perseguir um sonho, um desejo, quanto no sentido de destinação. Vamos ver aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais. O metamorfo, transforme-se e revele seus dons. E o guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. Interessante essas energias. Porque, assim, o guerreiro, com essa lua nova em Sagitário, me traz muito essa coisa de perseguir os sonhos mesmo, sabe? De você indo atrás do que você quer. De flertar com as pessoas, de dizer o que quer. Assim, os escorpianos que eu conheço, em geral, são pessoas muito, assim, craque do jogo, sabe? Não tem medo de dizer o que quer. Então, assim, eu quero aquela pessoa, eu vou lá e dou em cima daquela pessoa. Enfim, não tem muito arrudeio na hora de dizer o que quer. Deseja. E aqui com esse metamorfo, eu sinto que, assim, algumas pessoas, à primeira vista, elas podem ver simplesmente um lado mais, assim, atacante de vocês. Sendo que existe um outro lado. Existe um lado mais profundo que às vezes as pessoas não acessam, não conhecem. E vocês vão mostrar esse outro lado pra alguém aqui. Ou vocês estão aprendendo a mostrar mais esse outro lado, mais sensível. Nossa, essa carta do recarregue, reabasteça tá vindo bastante. Veio pra quase todas as letras de ar, se não todas, não tô lembrando agora. E voz interior.
Vieram essas mesmas cartas, acho que pra Libra. Vou puxar mais uma. Lucky Bunny. Essa carta aqui, ela vem lembrar que a sorte é uma bênção para os que se arriscam. Então, às vezes as pessoas dizem assim, ah, fulano é sortudo, você é sortudo. Mas a pessoa teve aquela sorte de conquistar algo porque ela estava aberta, ela estava disposta, ela fez algo, ela tomou alguma atitude. Vou dar um exemplo que não vou dar esse exemplo. Eu ia dar um exemplo meio péssimo, mas enfim. Então, assim, às vezes a gente diz, ah, você teve a sorte de passar por aquele lugar e encontrar aquela pessoa. Mas só passou por aquele lugar porque a pessoa saiu de casa, porque a pessoa escolheu aquele caminho, porque a pessoa soube se ouvir para às vezes tomar um caminho diferente, para agir de uma forma diferente, para falar algo diferente. Ou simplesmente para falar algo, para fazer algo. Essas duas energias aqui, elas falam muito para vocês, pra gente, né, se ouvir e se cuidar. A gente consegue se ouvir quando a gente tá bem cuidado, quando a gente tá nutrido, quando a gente tá descansado, quando a gente tá fortalecido. Esse guerreiro aqui, ele vem com essa postura, não é uma postura assim raivosa, ele vem tranquilo, mas é com um olhar que transmite uma certa confiança. É um olhar fixo em algo. É como se ele estivesse olhando pra gente, né? Assim, é um olhar fixo em algo, mas não é um olhar agressivo. É um olhar muito focado apenas. Interessante essa energia para os escorpianos. Quando vocês se cuidam de forma ampla, né? Assim, cuidam das suas necessidades de modo geral, alimentação, sono, exercício, lazer, o descanso para além do sono, né? Quando vocês estão se cuidando, estão nessa prática de autocuidado, vocês conseguem se ouvir mais. E se ouvindo mais, vocês ganham essa percepção de sorte. Algumas pessoas vão falar que algo aqui foi sorte. Também tem uma energia assim de algo um pouco inesperado acontecendo. Eu não sinto que você. Assim, tá até difícil de explicar um pouco a energia que eu tô sentindo aqui, mas é como se a oportunidade se apresenta, mas vocês estão prontos para essa oportunidade e ela se apresenta porque vocês vão estar no lugar certo na hora certa e preparados para tomar a atitude certa, para agir. É interessante porque não tem nenhuma energia de medo aqui. Não. A energia é muito... É como se vocês soubessem que algo era para acontecer. E aí, quando a situação se apresenta, vocês fazem a sua parte. Vocês fazem o que cabe a vocês fazer. Aqui diz, a sorte está ao seu lado, mas é como se vocês soubessem já. Engraçado, vieram duas cartas de sorte, né? Vou até pegar aqui essa do coelhinho pra ver melhor. Olha, ser sortudo não é um processo passivo. Muitas vezes é o resultado de anos cultivando as energias, cultivando as condições certas para que as coisas aconteçam. Só parece sorte para quem olha de fora. Essa carta reafirma, assegura, aliás, que você está recebendo algo especial. Que não é sorte, mas o reflexo do trabalho que você colocou em seguir seus objetivos, em
perseguir seus sonhos, sabe? Correr atrás dos seus sonhos. Aí diz que esses acontecimentos que parecem como sorte, né? Essas bênçãos que chegam na nossa vida são confirmações do universo para que a gente continue sonhando com mais e se dispondo a lutar por mais, né? São momentos que ajudam a gente a continuar buscando o crescimento, não se acomodar, basicamente. Quando eu passei na faculdade, no vestibular, né, era vestibular, não era Enem, assim, foi o primeiro ano que o Enem contava também, valia também, mas era opcional. O oficial mesmo, o principal era o vestibular da faculdade que eu fiz, né? Quando eu passei no vestibular, na primeira fase eu passei em 4º lugar. E me lembrei disso agora porque na hora eu senti, poxa, foi sorte. Porque assim, enfim, eu não tava estudando tanto pra esse vestibular em específico. E eu tive muito essa ideia de que foi sorte. Mas ao mesmo tempo, eu tendo tido essa leitura de que foi sorte ou não, me fez entender que eu poderia conquistar mais. Então, uma das coisas que eu pensei quando eu vi que eu tinha ficado em 4º lugar na primeira fase foi, poxa, se eu tivesse estudado mais, talvez eu tivesse conseguido um primeiro lugar, por que não? E aí, na segunda fase, minha nota caiu bastante, porque, enfim, não estava estudando muito para esse vestibular. Mas o fato é que perceber aquilo como uma sorte me ajudou a entender que eu podia mais, que eu podia lutar por mais, me dedicar para acessar mais. E depois, assim, eu compreendi que não foi sorte, foi fruto do meu esforço, que não foi igual ao esforço das outras pessoas. Então, por exemplo, por que eu tive esse desempenho se eu não estava estudando muito para esse vestibular? Porque nessa época eu lia muito. Eu tinha um hábito de leitura, assim, muito, muito forte. Então eu lia muito, diariamente, todos os dias. E eu me obrigava tanto a ler livros, assim, literatura mais clássica, quanto os livros que eu gostava mais de besterol. Porque eu sabia que era importante não ler só besterol, até por uma questão, assim, de qualidade do texto e tal. E era um hobby pra mim, era uma coisa prazerosa pra mim, mas foi uma maneira de... Foi algo que me trouxe crescimento, me trouxe aprendizado, me trouxe conhecimento. Era também uma forma de estudar que era totalmente diferente das outras pessoas. Foi uma coisa que me beneficiou, que me trouxe uma vantagem no vestibular, por exemplo, mas que não foi o estudo clássico para vestibular que todo mundo estava fazendo e que eu fiz também, sendo que menos, né? Então, assim, tem uma coisa também de alguns escorpianos, da consciência que vocês têm sobre quem vocês são, sobre o caminho de vocês. Vocês não estão mais preocupados em seguir um roteiro, em ter enfim, seguir os passos de ninguém. Vocês têm uma confiança hoje na vida que foi conquistada, que vocês cultivaram e que traz um senso de autoconfiança também. Não quer dizer que todo dia vocês acordam se sentindo incríveis, se sentindo super poderosos. Quer dizer apenas que vocês se sentem suficientemente capazes de buscar o que vocês desejam. Aqui com o oráculo do espírito animal. Veio um meme na minha cabeça, que é vem aí uma coisa muito forte. Essa energia do tubarão, ela me traz algo que tá oculto, que tá desconhecido. Eu falei, né, que essa energia de sorte me trazia... que assim, por mais que vocês estejam buscando, cultivando, é como se vocês não
não achassem que fosse acontecer agora, ou dessa maneira, ou com essa pessoa. Tem um quê de inesperado nesse sentido, sabe? Por isso que parece um pouco sorte também. Chega, não sei onde é que eu boto, peraí. Vamos ver aqui com o oráculo dos momentos, o tarô dos momentos místicos. As energias dos próximos acontecimentos para a vida romântica dos escorpianos. Tem algo aqui no campo romântico que vocês queriam, que vocês nunca desacreditaram. Vocês nunca acharam que não iria acontecer, que não seria possível para vocês. Em determinado momento, vocês começaram a entender que não é que não era para vocês, é que não era para vocês ainda. Que tudo era uma questão de preparo e de alinhamento, de ser o momento certo. Que no momento certo isso ia chegar. Agora vocês não, obviamente que não tem como adivinhar qual era o momento certo, né? E parece que esse momento certo chega. Vem aí, algo muito forte. O mago, energia de criação, a temperança, o pajem de ouros, o mundo, o 8 de copas e a roda da fortuna. Gente, assim, como eu disse, né, vem aí um negócio muito forte. E, de fato, tem 4 arcanos maiores. Novamente, a energia de sorte aqui com a roda da fortuna. Nossa, eu estou super curiosa aí também pra saber o que é isso aí. Mas vamos lá, né? Deixa eu puxar só mais um pessoal de copas pra entender uma coisa aqui. Só mais um. Então vamos lá. Aqui com o mago e a temperança e o pajem de ouros, traz muito essa ideia de que realmente é uma nova fase que se inicia, um novo momento para o qual vocês estão preparados. Então essa parte da preparação, ela aconteceu. E a outra parte, que é a do alinhamento, do tempo certo, ela está acontecendo também. Chega o momento de algo se desenrolar, de algo começar a acontecer. E aí pode vir uma comunicação para vocês. Deixa eu só mais uma carta. É porque assim, como é escorpião, e eu sou escorpiana, eu fico com receio de deixar a leitura tendenciosa, assim, para questões pessoais minhas. E aí eu prefiro confirmar com as cartas para não falar besteira. Tá. Já só mais uma. Tá bom. Certo. Então chega o momento de algo se iniciar, de algo se desenrolar. E pode ter uma comunicação relacionada a isso. É alguém que chega, é uma paquera que se inicia, enfim. É algo novo, que tem bastante potencial, que tende a ser muito positivo, mas é muito recente. É muito novo e pede cuidado. Agora que eu observei que essa carta, ela traz uma libélula, né? Que é um símbolo de esperança. Aí veio aqui também o mundo, a roda da fortuna, né? Que eu falei, o 8 de ouros, o 8. Aí eu puxei mais duas, veio o 8 de
espadas e o 7 de paus. Aqui vocês deixam para trás uma prisão mental. Ilusões, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade assim muito negativa que vocês estavam alimentando ou vinham carregando, né, com relação a algo. Então assim, vocês podem já ter se frustrado muito no passado, muito mesmo. Sendo que vocês conseguem se libertar dessas frustrações e se abrir o coração para o novo. Essa carta da Roda da Fortuna, ela me traz muito essa energia de alinhamento com essas engrenagens, né? Então, assim, quando eu mexo uma engrenagem aqui embaixo, eventualmente ela vai movimentar essa engrenagem aqui de cima. Mas não vai ser instantaneamente, não é na hora que eu mexo nessa que essa aqui já se mexe. Eu mexo nessa, que mexe nessa, que mexe nessa, e assim até chegar na outra. Ela traz aqui também um relógio, né? Ela me remete muito a isso do tempo das coisas. Então chegou o momento, chegou o tempo de deixar um caminho de dor e sofrimento para trás, de deixar um pessimismo para trás, de deixar para trás também uma energia muito defensiva. Porque vocês não precisam mais se defender, vocês estão preparados. Vocês estão nutridos. E assim, eu tentei acessar mais sobre essa mensagem, mas tem coisa aqui que só vai vir quando tiver que vir, que eu não posso falar além do que eu posso falar, né? Eu posso ir até aqui. O restante a gente vai ter que descobrir vivendo. Mas eu sinto bastante isso, de que fica para trás uma fase mais difícil, uma fase de um certo pessimismo. Vocês realmente deixaram um pessimismo para trás. Vocês se enxergam agora de uma forma muito diferente. Vocês aprenderam o que precisava ser aprendido. E vocês vão iniciar uma nova fase que tende a ser muito positiva. Que tende a chegar como algo de sorte. Vocês recebem algo de sorte. Vamos ver aqui a energia dessa pessoa que chega, né? Pra ajudar vocês a reconhecer essa situação. Gostei aqui de pegar a carta do tubarão. Essa carta do tubarão fala de vocês muito diretos, né? Escorpião já é meio assim das ideias, já é meio diretão, assim. E aí pede pra seguir nessa. Continuar sendo assim. Sendo muito claros e objetivos sobre o que vocês querem. Não escondam o que vocês querem, o que vocês sentem. Não precisam ficar na defensiva. É aquela energia. Sejam vocês mesmos. Quem não aguentar, que corra. Porque não é pra vocês. Que não aguentar, que saia da frente. Que saia do caminho de vocês. Porque não é pra vocês. Pra quem tá numa relação, vejo que é uma relação bastante inicial também. Ou é uma nova fase de uma relação. Que traz também essa libertação, é um pouco parecido aqui a mensagem, né? Nesse sentido de que é uma situação que ajuda vocês a se libertarem de alguns padrões, de uma certa mentalidade que foi muito ruim, que foi muito difícil. E pede uma certa paciência com essa nova relação, assim. Não... Cuidado para não atropelar as coisas. Em outra relação, vocês podem ter atropelado as coisas. Podem ter acelerado muito o ritmo. E isso pode ter levado vocês a achar que uma pessoa era uma coisa e na verdade ela era outra. Mas assim, isso veio como fruto da pressa, sabe? Vocês não se conheceram o suficiente.
E aí você acreditou que era de um jeito e vice-versa. Aqui eu sinto que não é um vilão, assim, da história. Enfim, a mensagem não é sobre essa relação anterior, é sobre a atual. Mas é importante que vocês estejam mais conscientes e tenham mais calma para não repetir padrões, tá? Não precisa de pressa, o mundo não vai se acabar. Aqui, como essa pessoa enxerga vocês? 9 de copa, de ouros e 3 de copas. Como ela se sente sobre vocês? 7 de espadas e as de ouros. O que essa pessoa tende a fazer com relação a vocês? Vixe. Tá, como essa pessoa enxerga vocês? Como alguém independente, divertido, uma coisa meio assim, a alma da festa, e ao mesmo tempo uma pessoa bastante independente, assim. Não autossuficiente exatamente, mas independente mesmo. Que fica bem sozinha, que faz as próprias coisas, que não depende dos outros. Uma independência assim, material mesmo, tanto financeira quanto nesse lugar de segurança, de autoconfiança, de fazer as coisas sozinho, sabe? De encarar a vida, ser uma pessoa destemida, assim. Mas ao mesmo tempo uma pessoa cercada de boas relações, de amigos, uma pessoa que gosta de aproveitar a vida, uma pessoa bonita também, que chama a atenção. Como ela se sente com relação a vocês, veio o 7 de espadas e o as de copas, de ouros, aliás. O as de ouros fala desse desejo de uma construção, né, sobre enxergar um potencial. Agora o 7 de espadas, ele fala, é como se essa pessoa não confiasse muito em vocês. Que esquisito. Essa pessoa, assim, pra quem tá no relacionamento, a pessoa com quem você se relaciona, ela ainda não confia plenamente em você. Ela quer confiar, mas ela não confia ainda. Acho que por isso que veio essa mensagem de não atrapalhe as coisas. Porque a confiança, ela vem com o tempo. Aqui eu também sinto, principalmente pra quem tá solteiro, que essa pessoa, ela se sabota. Ela quer, mas ela não tem coragem. E aí, o que ela tende a fazer com relação a vocês, né? Vou puxar mais uma. Nossa Senhora. Jesus Cristo. Tipo assim, puxei mais uma carta pra ver se veio uma melhor, veio uma pior ainda. Que estranho, porque assim, a leitura toda fala de sorte, de algo positivo chegando, né? De uma bênção. E aqui no que essa pessoa faz, se vocês observarem, tem essa energia de morte nas 3 cartas, porque aqui tem a morte, né? Enfim. E aí vem essa sombra da caveira. Nessa daqui tem todas essas caveiras. E nessa daqui vem essa pele de animal. De um animal morto. E morte no tarot tem esse simbolismo de transformação. Uma profunda transformação. Eu sinto que essa pessoa se transforma. Ela quase desiste de algo aqui por causa de uma mentalidade muito negativa que essa pessoa tem, viu? Muito mesmo. A cabeça, assim, a energia, como é? A saúde bastante mental. Bem michuruquinha. Saúde mental bem michuruquinha mesmo. Vou puxar até mais uma, a última.
Gente, pra quem tá numa relação, existe uma tendência a relação se finalizar. Que estranho. Muito estranho. Mas pode ser uma atitude de autossabotagem dessa outra pessoa, assim. E aí, mesmo que seja, não tem nada que vocês possam fazer com relação a isso, tá? Se alguém desiste de uma relação, se alguém fecha uma porta pra vocês, não tem nada que vocês possam fazer sobre isso. Vocês podem dizer como vocês se sentem ou o que vocês acreditam, mas vocês precisam respeitar a escolha da outra pessoa. Porque, do contrário, não seria justo com vocês. Pra quem é essa pessoa nova, eu sinto que essa situação nova, eu sinto que essa pessoa, ela passa por um processo de transformação muito profundo, que vem acontecendo já há um tempo, não é de hoje, e que faz com que essa pessoa finalmente se renda, supere uma energia muito negativa que ela carregava, assim, de muitas limitações autoimpostas, muita negatividade, uma crença de que tem que fazer tudo sozinho, de que uma coisa meio um lobo solitário, assim, ai, o amor não é pra mim, eu tenho que ficar sozinho mesmo. Essa pessoa supera isso. Agora eu não vejo essa pessoa indo até vocês. Enfim, não entendi muito bem o que acontece não, gente. É o que temos pra hoje, porque também as cartas não me deixaram ir muito além do que tem aqui, não. E aí quem não vai forçar sou eu agora, né? Mas como eu já disse no começo, vem aí algo muito forte. Tem uma mensagem aqui pra vocês tentarem não julgar a pessoa, a situação. É difícil, mas assim, se voltem pra si mesmos, sabe? Não tentem entender muito. Tenham compaixão com a pessoa e com vocês. Sad Embrace e Solitude. Menina, olha, que leitura curiosa. Pra alguns tem uma energia assim meio de livramento, sabia? Gente, assim, o que seja lá que sair da vida de vocês esses próximos meses, deixe ir. Não vá atrás, não. Deixa pra lá. Lemúria, quem é no paraíso na terra, e Ana, a avó de Jesus. São duas cartas que confirmam também essa ideia de seja lá o que aconteceu, era pra acontecer. Seja lá o que acontecer, tinha que acontecer, estava destinado, estava escrito, como diria Jade. É para abrir espaço para algo melhor, é para abrir espaço para a realização dos seus sonhos. 6 de rosas. Ó, tem algo que foi ou está sendo ou será retirado do seu caminho para que vocês possam iniciar uma nova fase. E esse algo que é retirado, ele trazia conflito para sua vida. Nem tudo que traz conflito traz necessariamente briga. Às vezes trazer conflito significa estar em desacordo com a sua energia, estar desalinhado com a sua energia. Mas não necessariamente gera brigas, discussões. Para alguns, sim. E encontro destinado invertido. Gatas. Realmente, tem algo aqui que é para ser e que estava sendo, de certa forma, atrasado, atrapalhado. Não vou dizer atrasado, né? Porque tudo tá acontecendo no tempo certo, mas assim, estava, digamos que, demorando um pouquinho para acontecer por causa de uma outra situação que precisava se finalizar. Seja do lado da pessoa, seja do lado de vocês.
Para alguns aqui, existe alguém que vocês reconhecem, mas a pessoa não reconhecia vocês. Vou ver aqui essas cartas do Oráculo do Mapa Encantado. Olha, perda é uma parte da vida. Deixe ir e permita que o tempo te cure. Relações baseadas com a fundação, uma base fraca, estão fadadas a acabar. E aí se permita viver esse luto, sentir as coisas, né? Sentir essa perda, mas não... Se permita sentir para que isso não fique preso dentro de vocês, sabe? Solitude. Eu me sinto confortável na minha própria pele e desapegado para preencher a minha alma. Então, quando eu não sinto um apego a nada nem a ninguém, eu consigo me preencher com aquilo que me faz bem, comigo mesma, com aquilo que me satisfaz, assim, com os meus hobbies, com os meus interesses. Então, eu consigo construir esse senso de autopreenchimento, digamos assim, né? De construir esse hábito de nutrição, assim, de me amar mesmo. Aí pede pra se resguardar, né? Diante de uma perda aqui. Agora entendendo que é uma perda para abrir espaço. É uma perda que traz uma espécie de limpeza. E veja, eu digo perda, mas assim, é uma percepção de perda, né? Na verdade, algo é retirado, algo sai de cena, para que se abra espaço. Você pode sentir isso como uma perda, mas na verdade você está criando um paraíso na Terra. Você está criando a base para que algo melhor cresça. É para quem tá no relacionamento e já enxerga um certo desalinhamento, é uma questão de tempo para essa situação se encerrar. E não vai depender de vocês. Mas é importante que vocês se desapeguem. Agora, para quem já está sozinho e viveu algo, né, algum tipo de rompimento aqui, vocês conseguem finalmente se desapegar para se abrir para algo novo. Vocês saem de uma postura mais defensiva, enfim, vocês renovam a energia de vocês para conseguir olhar para frente de fato, sabe? Então é isso, escorpianos. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatarot.com.